À sombra da forca, um destino em duas vidas, de Alberto Porfírio, voz, Iba Mendes. Cada vida é um romance, cada existência é um drama, o destino é sempre o mesmo, para quem odeia e quem ama, o fraco nada constrói, o forte nada reclama. Eu aqui como poeta vou narrar uma história, pedindo ao caro leitor que a conserve na memória, provando que a paciência leva o homem à vitória. Santo Deus Pai amoroso, fonte de alta inspiração, regrai com fluidos divinos a minha imaginação, para que meu drama alcance perfeita repercussão. Dormi nos braços da musa, gozei do alto conceito, ela revelou-me um drama, pousando em seu régio leito, cuja história se estende mais ou menos desse jeito. Na rede férrea Orleans, que liga Paris a Nantes, de leste a oeste da França, centenas de viajantes são por vezes portadores de casos interessantes. Grandes montanhas alpinas fazem da França o relevo, neste vasto panorama, com que cuidado descrevo, houve um caso interessante, que hoje narrá-lo me atrevo. Na cordilheira dos Alpes se vê o trem trafegando, pelas entranhas da terra, grandes túneis enfrentando, e vezes em grandes pontes, lagos, rios travessando. É nesse assunto que trato de um desastre que se deu, onde escapou uma criança que o pai e a mãe perdeu. Depois de 1000 sofrimentos, a sorte a favoreceu. Anastácio de Orange era um grande construtor, de origem portuguesa, homem de alto valor, e tinha uma filha única, o anjo do seu amor. A sua querida esposa era chamada Adelina, com o nome de Alice foi batizada a menina, viviam todos expostos aos caprichos da sina. Era um brinde de beleza aquela linda criança, muito estimada dos pais e também da vizinhança, gozava ao lado dos mesmos todos os luxos da França. Os amigos e vizinhos, com afetos cordiais, lhe ofereciam tertúlias e excelentes matinais, enlevo para sua alma, satisfação para os pais. Quando Alice fez 6 anos, a mãe lhe deu um presente, deu uma linda medalha, prateada e reluzente, que muito alegrou de Alice o coração inocente. Ao entregar-lhe a medalha, Dona Adelina sorri, sem pensar que aquela joia, num caso a coincidir, como um grande documento, havia de lhe servir. Seu Anastácio em Paris, como engenheiro afamado, à cidade de Bordeaux, um dia foi convidado para construir um prédio do mais moderno traçado. Preveniu os necessários e seguiu com brevidade, levando a sua família dali para aquela cidade, sem pensar que no seu plano tinha a contrariedade. Embarcou num trem expresso em Paris onde morava, num dia triste e sombrio, e tudo prenunciava um futuro desastroso que se aproximando estava. E o trem em desfilada, num túnel muito comprido, agitou-se todo o povo em um tremendo alarido, era túnel desabando em estrondoso arruído. Falseara o gradamento na parte superior, desabou uma barreira, causando um grande fervor, o pânico parecia um trovão soterrador. Material inflamável o comboio conduzia, incendiava-se tudo, o gradamento caía, quem escapava do túnel, dentro do fogo morria. Quando chegou o socorro, trazido para o local, na erosão já morria quase todo o pessoal, e um incêndio fazia um morticínio geral. Depois do fogo extinto, os bombeiros apressados fizeram escavações ali por todos os lados, tirando corpos inertes e restos carbonizados. Depois de 1000 sacrifícios com aquela escavação, entre mortos e feridos via-se juncado o chão,
só não chorava com a cena, que não tinha coração. Anastácio de Orange, de quem eu venho a falar, enganchando entre vagões, alguém pôde o encontrar. Apesar de socorrido, não o puderam salvar. Dona Adelina também teve uma sorte fatal, pois em estado de coma foi levada ao hospital. Tinha além de ferimentos, abatimento geral. Alice, a bela menina, teve de Deus proteção. Escapou sem ferimentos, mas fazia compaixão, chorando os entes queridos, sem achar consolação. Em tudo só nos parece que a divina providência protege mais as crianças, talvez devido à inocência. Quis Deus baixar sobre Alice sua divina clemência. Mas também causava pena da criança a agonia, vendo a mãe quase morrendo e o pai que morto jazia. O mais duro coração com isso se comovia. Dizia ela chorando: papai do meu coração, mamãezinha, mamãezinha, e se prostrava no chão, desmaiava na agonia, não tinha consolação. Coitada, quase em delírio, foi entregue ao juizado. O pai para o cemitério foi dali mesmo levado, e a mãe para o hospital, com um corpo inanimado. Enquanto Dona Adelina estava passando mal, a notícia preenchia os jornais da capital. Em pouco a história tinha repercussão mundial. Avaliemos, leitores, a grande calamidade, pois nem somente Alice foi vítima da crueldade. Muitas crianças sem pais choravam na orfandade. Levada ao juiz de órfão, a pobrezinha inocente, ela não soube dizer de onde era sua gente. Papai e mamãe morreram, dizia isto somente. Depois vagou a notícia que morreu Dona Adelina. Chorando em braços estranhos, continuou a menina, procurando conformar-se com a vontade divina. Na notícia que correu, todo o povo acreditava, pois aquela pobre enferma, nas condições em que estava, que ela sobrevivesse, ninguém no mundo pensava. Todos os jornais da França sobre o desastre falavam, participando as famílias dos que mortos se encontravam, e também a dos enfermos que nos hospitais estavam. Da família de Alice não veio uma só pessoa que quisesse amparar, por isso o juiz levou-a, achando ser impossível deixá-la no mundo à toa. Pensava o juiz consigo o que era que fazia com aquela pobre órfã que só no mundo se via. Tinha com ela bom gosto, mas nada fazer podia. Interná-la no orfanato também não podia ser, pois ali a criancinha tinha muito que sofrer, que é difícil em casas públicas um melhor conforto haver. Mas Deus é quem nos socorre nos momentos de aflição. Não há beco sem saída e nem questão sem razão. O que o mundo não resolve, do céu vem a salvação. Um dos fidalgos da França do desastre ouviu falar, e a história da menina veio lhe impressionar. Mandou pedi-la ao juiz, para consigo se criar. Chamava-se esse fidalgo Luciano de Maris, e sua esposa Clotilde, ambos um casal feliz, por pertencer à nobreza daquele grande país. A família de Maris era o poderio francês, e o senhor Luciano, há pouco mais de um mês, tinha sido agraciado com o título de marquês. Tinha ele grandes honras entre as famílias cristãs. Contava 50 anos, já se lhe apontavam cãs. Teve o merecido título de Marquês de Orleans. Era o prêmio conquistado por suas glórias passadas, pois com sua espada em lutas venceu centenas de espadas, para salvar em sua pátria muitas honras ultrajadas. O juiz com o fidalgo não ousou fazer questão, mandou a dita menina para a sua habitação, onde foi bem recebida, dentro de satisfação. Agora, caros leitores, vejamos como reinavam as forças da natureza que a inocente guiavam,
Nova casa, nova vida, novas dores lhe aguardavam. Alice, naquela idade, já bem crescida e ativa, tendo então toda a certeza que a mãe não era mais viva, quis dedicar todo o afeto à sua mãe adotiva. Mas a sua amabilidade não foi bem correspondida. Em vez de Dona Clotilde chamar-lhe filha querida, considerava a menina uma pobre desvalida. Leitor, aqui faço um ponto, pois faltou-me atividade, de começo da história, com zelo e simplicidade, falar algo dos costumes próprios da antiguidade. Essa história se passou com o absolutismo, que a França se regalava na lama do escravismo, e os nobres desprezavam as leis do cristianismo. Como em alta hegemonia vivia a nação francesa, com os poderes reservados ao clero e à nobreza, o povo era sempre escravo e a criatura indefesa. Com isso, Dona Clotilde, a menina recebeu, considerando-a uma pobre que a sorte não protegeu. Criá-la como uma escrava era o pensamento seu. O marquês, pelo contrário, lhe dedicava carinhos, pensava para seu futuro nos mais felizes caminhos, mas a velha a conduzia com tratamentos mesquinhos. Se o marquês lhe repreendia, ela então assim falava: está em minha companhia, cozinha, costura e lava, só não é filha legítima, é considerada escrava. O marquês tinha revolta e assim lhe respondia: esta pobre desvalida merece mais cortesia, do contrário nesta casa vai haver desarmonia. Olhemos o seu passado, assim é sofrer demais, lhe falta o santo conforto dos carinhos maternais, devemos tê-la conosco como legítimos pais. Tornava ela, meu velho, não quer dizer nada não, pessoa assim desvalida, sem pai, sem mãe, sem irmão, tem que ser subjugada a quem lhe garante o pão. Dizia ele de novo, a sua alma é ingrata, a uma pobre como essa não é assim que se trata, debaixo das minhas ordens, a ela ninguém maltrata. E você como cristã não deve ser tão grosseira, vou botá-la num colégio, dou-lhe educação fagueira, registro-a como filha, então será minha herdeira. E assim fez o fidalgo, como cidadão decente, matriculou a menina num colégio eficiente, considerando-a uma santa, filha legitimamente. Alice, nos seus princípios de instruções literais, escrevia em seu caderno, em prantos sentimentais, o nome da mamãezinha, que não pensava ver mais. O marquês assim dizia, dela notando a inocência: minha filha se console e tenha mais paciência, sua mãe é falecida, já vive em outra existência. Ela dizia: é verdade, mas eu não posso esquecê-la. Ela é sempre minha mãe e minha divina estrela. Eu daria a própria vida para ainda conseguir vê-la. Aos interesses da corte, quando o marquês viajava, Dona Clotilde com raiva a criança maltratava. Alice com paciência tudo aquilo suportava. Eram de tomar vingança seus interesses primeiros, obrigava a inocente aos serviços mais grosseiros e às vezes até açoites, como em negros destaleiros. Em presença do marquês, ela não sofria nada, embora Dona Clotilde, como louca revoltada, Alice continuava em seu curso adiantada. Quando ela fez 15 anos, todo mundo a admirava. Entendia de ciências, diversas línguas falava, e o gênio da cultura nela se manifestava. A fortuna e a virtude aparecem como encantos. O prazer sempre nos vem, substituindo os prantos. Das chamas do sofrimento é que ressurgem os santos. Continue, caro leitor, com sua atenção infinda. Saiba que Alice crescia, estudiosa e mais linda, como chegou a casar-se e viver feliz ainda. O drama sem pormenores não satisfaz o leitor. Vamos falar de um rapaz
que tinha nome de Arnaud, filho de família nobre, rica e de muito valor. Com 20 anos de idade, ao lado dos pais morava, estudante do colégio no qual Alice estudava. Era uma coincidência que o alto determinava. Desde Alice pequenina, Arnaud a simpatizava. Ela lhe dava atenção, mas isso não confiava. Dado a certas condições, em grande amor não pensava. Dizia ela consigo, eu sou uma desprezada, pois um rapaz como aquele, que é de família ilustrada, não vai deixar uma rica por uma pobre enjeitada. Caros leitores, o amor é nascido de ilusões, são luzes que se acendem dentro de dois corações, com raios entrelaçados e confundíveis clarões. Quando Arnaud lhe declarou sua grande simpatia, Alice lhe respondeu que lhe amar não podia, por ser de família pobre, a ele desmerecia. Mas o rapaz lhe respondeu, de nada vale a riqueza, você tem sua cultura, educação e beleza, e além dessas virtudes, não há nada de grandeza. É o seu pai adotivo, um dos nobres de Paris, e possui uma fortuna igual à corte de Avis, portanto eu lhe considero de uma família feliz. Alice, ouvindo essas frases, pensava consigo assim, um rapaz daquele tipo não pode gostar de mim, considero os seus dizeres um galanteio pasquim. Já conto meus 15 anos de luta e de sofrimento, ainda não tenho idade de falar em casamento, a vida só me oferece desgosto e constrangimento. Se de fato aquele moço a mim tivesse amizade, e eu me casasse com ele, com as bênçãos da divindade, talvez ainda me chegasse a minha felicidade. Aprecio os meus estudos, ainda sou tão menina, mas talvez o casamento melhorasse minha sina. Esse rapaz pode ser uma intervenção divina. Não tenho pecados graves para viver só em castigos. Nunca disse más palavras que atraísse o inimigo. Possivelmente a fortuna quer fazer pacto comigo. Com essa resolução foi ela ao moço falar, declarando seu amor e queria se casar, sendo que o pai adotivo quisesse assim concordar. Entre o calor das paixões foi ela ali abraçada, recebendo dele um beijo naquela face rosada, qual uma linda maçã de um claro jardim de fada. Arnaud foi logo falar com o Marquês Luciano. Ele disse, sou de acordo, a velha disse, é bom plano. Moça, é pra se casar mesmo, o contrário é puro engano. Alice é boa menina, quero muito bem a ela, e sei que é ela se casando, sinto muito falta dela, mas precisa se casar, toda a razão cabe nela. Arnaud voltou satisfeito, depois do entendimento, marcaram o prazo da festa e foram dar andamento. Então, no dia marcado, celebrou-se o casamento. Todo o plano foi feliz, sem impedimento algum. O riso floriu nos lábios, como é bastante comum, por ser o dia mais doce da vida de cada um. Só lhe chegavam motivos de grande satisfação. Alice, ao ganhar o esposo, moço de reputação, sentiu que a felicidade chegava em seu coração. Ambos foram residir na cidade de Bordeaux, por tanta felicidade agradeciam aos céus, que dão paz aos oprimidos e a liberdade aos réus. Numa das principais ruas daquela boa cidade, numa casa confortável, cheia de tranquilidade, desfrutando das delícias da mais alta sociedade. Sua casa era ornada, seu corpo do mesmo jeito, um camafeu de Cupido usava ela no peito, e de pedras preciosas um colar muito bem feito. Quem teve quando criança lindo berço incomparável, que depois foi transformado numa enxerga miserável, agora voltava a ser o leito mais confortável. Ornava sua vivenda um alto mobiliário, com finas decorações, como um soberbo cenário, recamado a fios de ouro
era o seu vestiário. Lindos chuveiros de aljofa, viu-se em suas orelhas, braceletes de rubis, com grandes pérolas vermelhas, vestia a moda francesa, tecido à casa de abelhas. Arnaud, que também usava o mais luxo que havia, tinha aparência de príncipe quando com ela saía, dizia o povo não ver, trajar com tanta harmonia. Leitor, agora me ouça, a vida é desse jeito, alguém não há virtuoso que não tenha o seu defeito, pois às forças naturais todo homem é sujeito. Arnaud tinha o seu defeito, era não ser popular, breve nas suas ações, arrojado num falar, motivo que muitas vezes veio lhe prejudicar. Na França, naquele tempo, pela paz nacional, os ministros de império, em Assembleia Geral, assinaram pela corte a dura lei marcial. Aquela estúpida lei era assim determinada: qualquer pessoa que fosse em qualquer crime apanhada, depois do julgo de causas, era a forca condenada. Em um certo dia, Arnaud com sua esposa formosa compareceu à justiça com uma fúria horrorosa, trazendo uma pobre escrava, presa como criminosa. Eis aqui, senhor juiz, uma rude meliante, que roubou uma medalha de valor muito importante, joia de mais fino gosto, com ouro, prata e brilhante. Esta ladra estava sendo camareira especial, um cargo de confiança, mas o seu instinto é mau, fez com que soasse agora a sua hora fatal. A mulher então falou: juiz, eu tenho razão, se a vossa autoridade conceder-me permissão, eu vos explico o motivo de tão grave acusação. Calmo falou o juiz, deixa a escrava falar. Arnaud disse: não, senhor, não a deixe balbuciar, uma miserável desta não se sabe expressar. Não acredito que nela haja algo de esperança. Além de rico objeto, roubou nossa confiança. Quando se mata um ladrão, a sociedade descansa. Senhor juiz, mande logo o carrasco executá-la, pois eu aqui não suporto ouvir sequer sua fala. Façamos o que a lei manda, para não contrariá-la. O juiz aí falou, escutemos a razão. A lei de pena de morte admite julgação. Sem atender os quesitos, não se faz execução. Que julgação coisa alguma, aqui ninguém a conhece. Quem é que fala por ela? Esta imunda me aborrece. Uma ladra de tal forma, somente a forca merece. O juiz disse: senhor, a coisa assim não vai bem. Condená-la sem julgar a razão de onde vem? Pelo direito me arrisco, aí a forca também. Pois se ela justificasse nesta acusação terrível, provar que não é culpada, que eu não sei, mas é possível, o senhor morre também, em situação horrível. Arnaud perguntou quem é que vai por ela falar. Se for um advogado, ela não pode pagar. Eu a encontrei roubando, ela não pode negar. Disse o juiz: mas a lei não usa tanta dureza. O réu que ninguém defende, devido à sua pobreza, é permitido que faça a sua própria defesa. Disse Arnaud: pois sendo assim, mande-a se defender, para se ouvir uma ladra, como e o que vai dizer. Eu acho que não há jeito para ela não morrer. Aí o juiz mandou a mulher se aproximar, para contar sua história e a pobrezinha chorar. Aproximou-se da mesa e triste pôs-se a falar. Reinou um grande silêncio, então falou a escrava: aquela linda medalha, cuja efígie eu beijava, que me levasse ao suplício, nunca no mundo eu pensava. Eu fui nascida e criada na cidade de Paris, sou de uma das principais famílias de meu país. O destino transformou-me num ente pobre e infeliz. Na cidade de Bordeaux, há muitos anos atrás, fui vítima de um desastre de consequências fatais. O que comigo passou, não esquecerei jamais. Minha querida filhinha, que viajava comigo, foi vítima do desastre, levando o esposo amigo.
por causa disso é que ando pelo mundo sem abrigo. Anastácio, meu marido, esse eu bem sei que morreu. Alice pôde escapar, porém desapareceu. Nunca se pôde saber qual o paradeiro seu. Eu entre a vida e a morte fui levada ao hospital. Quando voltou-me o sentido, senti uma dor fatal, por não saber da menina o paradeiro final. Um dos bombeiros me disse que no túnel socorreu uma pequena menina, que Alice era o nome seu, e sem nenhum ferimento, foi Deus que a protegeu. Senhor juiz, eis a causa desse meu sofrer profundo. Destinei-me a procurá-la sem descansar um segundo, porque o amor de mãe é maior do que o mundo. Pelas casas de socorro, hospitais e internatos, outras instituições, só encontrei foi maus tratos, pois para os desatinados, os homens são sempre ingratos. Com espírito bondoso, achei alguém da polícia, que por investigações, conforme sua perícia, pôde obter para mim uma pequena notícia. Disse-me o homem da lei, que não estava enganado, Alice fora levada por um nobre potentado, que prometeu de criá-la com muito zelo e cuidado. Esse nobre potentado era filho de Viena, mas vivia transitando de Paris para Lorena e exercia funções nas obras do rio Sena. Eu, ao chegar em Lorena, fui à cidade Rouen, Versalhes e São Quintino, Orleans e Avignon, sem encontrar quem me desse uma certa informação. Nas margens do rio Sena, muitos anos viajei, não tendo dela notícia, então me desenganei, considerando inútil o pranto que derramei. Voltei para minha cidade, a orgulhosa Paris. Busquei parentes e amigos, mas nenhum desses me quis. Quem nasceu para sofrer é sempre muito infeliz. Sem a proteção de alguém, tristemente me encontrava. Outra infelicidade já de mim se aproximava. Fui presa em meio da rua e vendida como escrava. Triste como o som funéreo, vim com uma estranha gente, já passada de sofrer angústias amargamente. Dispostas estou a morrer nesta terra indiferente. Aqui chegando fiquei na casa deste senhor, onde senti um alívio da minha tristonha dor. Quando menos esperava, surgiu outro dissabor. Aqui passei alguns tempos em função muito grosseira. A minha boa senhora, devido ser tão fagueira, alegremente tirou-me para ser sua camareira. E hoje a zelar os móveis da excelência querida, encontrei esta medalha, recordei tudo na vida, pois esta joia importante já foi por mim conhecida. Já completam 30 anos, mas eu ainda lembrei que na praça de Paris esta medalha eu comprei, quando Alice fez 6 anos, a ela eu presenteei. Quando eu beijava a medalha, muito impressionada, Sua Excelência, Senhor, falou-me em voz alterada. Eu saí da frente dele, descomposta e esmurrada. Leitor, considere bem, do povo a grande atenção, ouvindo aquela história de perfeita exatidão. Dona Alice já chorava, tomada de emoção. Continuou a escrava, dizendo Sua Excelência, a minha filha querida, se não findou a existência, antes de morrer eu vejo-a, confio na providência. Não tenho medo da morte, porque descansarei nela. Se acharem minha filha, contem minha história a ela, e digam que eu, sua mãe, morri pelo amor dela. Alice, ouvindo esta frase, levantou-se comovida, e disse alto, senhores, esta é minha mãe querida, sustem a pena de morte, por ela eu dou minha vida. Sou eu, minha mãe querida, a sua filha estimada, que me salvei do acidente e fui por alguém criada. Estudei e me formei, estou aqui, sou casada. E dizendo isto caiu sobre os braços maternais. A mãe, por não suportar a dor que era demais, deu uma grande vertigem que quase não torna mais. Com a intervenção de médicos, ela depois melhorou.
saiu nos braços do genro, o mesmo que lhe acusou, e sobre pena de morte, ali ninguém mais falou. Tendo Arnaud toda a certeza que a sua sogra era aquela, pela grande acusação, pediu seu perdão a ela, grandemente arrependido, até chorou nos pés dela. Levou-a logo dali para a sua residência, tratou-a com todo afago e tudo de paciência, recebendo desse jeito uma lição de prudência. O que outrora foi choro, hoje é transformado em riso. O conforto dado a ela era igual ao paraíso, com escravos para servi-la, num que lhe fosse preciso. A sorte lhe procurava pelo mais feliz caminho, os trapos que lhe cobriam foram trocados por linho, porque quem anda com Deus, não diga que está sozinho. Dias depois foi chamada a receber uma herança, deixada por seu marido num dos cartórios da França, que ela, despercebida, isso não tinha em lembrança. Com calma tudo se vence, mesmo aos trancos e barrancos. Recebeu ela a fortuna de 20 milhões de francos, soma que em nossa moeda não suportam nossos bancos. Construiu ela um palácio, bem de fino ornamento, bem defronte ao do seu genro, com lustroso acabamento, onde descansou da vida, cheia de luta e tormento. Dali se aproximavam os que eram indiferentes, via-se o palácio cheio de amigos e parentes, centos de correspondência recebia dos ausentes. Alice com seu esposo, de quem era tão querida, após rever essa história realmente acontecida, se empalhavam comentando os reais dramas da vida. Dizia Arnaud: eu já vi que o trabalho e o sofrimento são as moedas que compram a paz e o contentamento, e o que age sem pensar sofre o arrependimento. Dizia Alice: Deus cumpre com sua santa promessa, deve o mundo conhecer uma história como essa, é um sublime romance que entre nós dois se processa. Afinal, Dona Clotilde, tendo morrido o Marquês, ficou sem ninguém no mundo, numa triste viuvez, foi residir com Alice, que nenhuma questão fez. Inscreva-se em nosso canal e visite nosso blog www.poeteiro.com.